Hoje eu estou confortável, estou com a cadeira da minha esposa. Bom dia! Hoje nós estamos aqui para mais um ATPC de Filosofia e Sociologia. Eu, Thelma Freiberg, falo em nome da nossa dirigente, a dona Eunice Domingos, dando as boas-vindas para todos. Hoje o nosso ATPC com o tema Ambientes e Objetos de Aprendizagem no Desenvolvimento de Habilidades. E temos aqui conosco hoje Oswaldo, nosso mestre de filosofia. Tudo bom, Oswaldo? Está sem som, Oswaldo. Desculpa, eu desliguei meu microfone. Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado, Thelma. Herbert, nosso técnico das tecnologias. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Não se esqueçam, se gostarem dessa TPC, deixa o like, é muito importante para que essa TPC seja mais divulgada no YouTube. Isso. E aproveitem o chat, pessoal, comentem, questionem, contem as experiências, que são muitas experiências boas que nós temos visto aí nos chats que nós estamos, das ATPCs que nós estamos fazendo. Então, nós contamos muito com a participação de todos. Obrigada e um ótimo ATPC. Bem, gente boa. Primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês é a respeito desse formato que nós estamos fazendo, de um lado, duas disciplinas, a saber, História e Geografia, do outro lado, em outro ambiente, com outro objeto, a Filosofia e a Sociologia. Bem, nós intencionamos com isso trazer para perto os professores das suas determinadas disciplinas e seus olhares, Fica uma forma de a gente observar o que vocês estão falando, o que vocês estão questionando, e isso, quando é todos os componentes, fica muito difícil para a gente fazer isso. Então, com filosofia e sociologia de um lado, e história e geografia do outro lado, pelo menos nesse primeiro momento, a gente tem um olhar mais próximo de vocês. Inclusive, a meta para hoje seria trabalharmos o MIT, lá no Classroom, mas por problemas técnicos, de máquina, etc., não conseguimos fazer isso com filosofia e sociologia. Contudo, a história e geografia, eles estão lá no Classroom, participando no Meet com o nosso amigo Eduardo. E nós mantivemos este espaço. Uma segunda coisa que eu gostaria de falar com vocês é que também essa forma de trabalharmos é uma forma de compartilharmos outros ambientes. Eu já aproveito e abro um parêntese para dizer que na próxima semana, nosso objetivo é irmos para o MIT, assim como se encontra Geografia e História. Então, vamos para o MIT, fazer uma interação muito mais prática, que tem tudo a ver com o dia de hoje e é continuidade do dia de hoje. Eu vou adiantar aqui para o nosso tema. Eu vou subir. Pronto. Deixa aqui. Ótimo. Está aí o Herbert, a Thelma. E para essa formação, nós temos um convidado especial hoje, que vai interagir conosco, que é o Herbert. O Herbert, ele é especialista em tecnologia, ele trabalha na Diretoria de Ensino Sul 3, nessa área, uma vasta experiência com aplicativo, interatividade, conectividade entre os aplicativos, faz construções maravilhosas. Então, o Herbert vai trocar algumas ideias com a gente. Eu vou recorrer a ele várias vezes, porque não é minha área é humanas, estritamente filosofia, não tenho conhecimento profundo em outros componentes, meu estudo é estritamente filosófico,
Portanto, eu vou me apoiar no ombro do gigante, como diz o Schopenhauer. Se você quiser ver além, sobe o ombro dos gigantes. Então, eu vou subir no ombro do Herbert para poder visualizar essa parte tecnológica que vai ser versado na nossa formação hoje. Então, nosso tema é ambientes e objetos de aprendizagem no desenvolvimento de habilidades. Para tanto, nós vamos seguir alguns passos. Eu vou colocar aqui os objetivos. A sequência de objetivos, para a gente se situar, porque não vamos ficar estacionados apenas nesse ATPC. Nós vamos ter em torno de 4 ATPCs, eu já estou calculando aqui, conforme meus estudos, até 6 ATPC. Não sei se teremos perna para isso, e se as circunstâncias, os imprevistos e os interditos vão permitir que façamos esse percurso. Então, nosso primeiro objetivo é compreendermos o que são ambiente e objeto de aprendizagem, como verificar esses ambientes e objetos de aprendizagem, se apropriar dos ambientes e objetos de aprendizagem, criar sequências didáticas considerando os ambientes e objetos de aprendizagem. Então, teremos aí, eu coloquei aqui na lâmina, quando eu estava construindo essa lâmina, eu coloquei 2 ATPC. Quando eu finalizei, inclusive ontem, a minha sequência didática de trabalho, eu percebi que requeria mais 3 ou 4 ATPC para a gente fazer essa empreitada, essa jornada, tendo em vista esses 2 temas. Eu gostaria de começar o tema propriamente dito, falando de 2 crises. Tem 2 crises pairando no âmbito educacional. Uma delas está claro que foi duramente afetada, que é a crise educacional, com o advento da pandemia. Nós temos um flutuante de dados que nos remete a um olhar, de fato, sobre uma estrutura, pelo menos em algumas partes, se desmoronando, no sentido que podemos chamar isso, de fato, de crise, tendo em vista que a crise é o desmoronamento de algumas bases, de algumas linhas, de alguns percursos. No bojo dessa percepção, estima-se que 1 bilhão de crianças e jovens estão fora da escola. 1 bilhão. Sendo que no Brasil não temos ainda um número preciso. Esse número vai crescendo a cada dia. Eu tentei buscar nos principais órgãos de pesquisa e vi uma variante de números que não dá para a gente colocar aqui em slide, ficaríamos um dia inteiro falando de número, porque cada 15 dias, 20 dias, surge uma nova pesquisa, porque eles vão usando outros métodos de pesquisa. Mas uma coisa sabemos no Brasil, que fomos lançados no ensino remoto emergencial. Ora, se já falamos de ensino remoto emergencial, também falamos de crise, porque no Brasil, conforme pesquisas, a Fundação Carlos Chagas fez uma pesquisa interessante, dizendo que no Brasil, em todos os estados, não havia uma estrutura mínima que pudesse comportar esse momento que estamos passando, ou então atravessar esse momento com mais leveza, em nenhum estado do Brasil. Então, houve realmente uma mobilização emergencial para que a educação não fosse tão afetada. E essa dimensão, que chama essa primeira crise, no enfoque para a educação, eu considero que não é a crise maior,
porque quando falamos de educação, falamos de um campo de saberes, falamos de mobilização de saberes. E não tem, quando vamos para a faculdade, nós não estudamos especificamente, enquanto professor de filosofia, professor de sociologia, não estudamos especificamente a educação. Ele é um campo aberto, de modo que se um professor, um acadêmico da área de psicologia, for estudar educação, ele vai estudar provavelmente psicologia da educação. Se ele for da área de sociologia, ele vai pisar no terreno educacional, mas com um olhar sociológico. E da mesma forma, até mesmo o filósofo, ele vai fazer um percurso que vai tangenciar, de certa forma, a filosofia da educação. Então, é um campo aberto, e não temos nada específico, não é um objeto fechado. Contudo, temos uma segunda crise. Eu considero essa segunda crise mais gritante. Essa nos afeta, essa nos assusta, que é a crise da aprendizagem. Eu estava ontem à noite, eu estava escrevendo um texto para pôr lá no meu blog, e eu não coloquei no slide, eu estou com o esboço aqui, eu coloquei aqui do meu lado para fazer uma consulta do esboço do artigo, e eu separei alguns números. Segundo a OCDE, e dados compilados com a ONU, com vários pesquisadores, inclusive há um número considerável de pesquisadores brasileiros, que diz que 250 milhões de crianças estão fora da escola hoje, nesse presente momento. Isso no âmbito mundial. As outras 330 milhões de crianças que estão na escola, elas estão fracassando na aprendizagem. Aqui está a nossa maior crise. Porque quando falamos de aprendizagem, estamos falando de mobilização de conhecimento para o próprio âmbito de atuação dessa criança e para além do seu próprio âmbito de atuação. Estamos falando aí de um país, de uma estrutura e de uma democracia em construção em qualquer lugar que seja. Então, quando falamos em aprendizagem, estamos falando de mentes educadas. Estamos falando de mentes instruídas, que em utilizando tudo aquilo que ela aprendeu, todo leque de conhecimento, o arcabouço cultural, no espaço e no tempo, ele vai ajudar a construção do seu país. E para além do seu país, se assim for o seu campo de atuação, sobretudo na área de pesquisa. Então, essa é uma crise que não só afeta o Brasil, eu acredito que afeta o Brasil profundamente, porque nós estamos aqui, nós temos em vista toda a crise que nós estamos passando, mas afeta o mundo inteiro. Desses dados, eu coloquei aqui, diz que metade de 1,6 bilhões de crianças, daqui a 10 anos, em 2030, vão estar fora da escola. Estarão fora da escola. Isso significa que, se não fizermos nada no presente momento, essa crise que, devido à pandemia, eu peguei esse dado foi antes da pandemia. Esse dado é antes da pandemia. E se não for feito nada em âmbito mundial, vamos ter uma crise cada vez mais agravada. Eu estou falando isso porque nós, enquanto educadores, tem gente aqui, talvez, que esteja me ouvindo, que já está com o pé na aposentadoria. Já está saindo. Mas eu acredito que a maioria aqui tem uma longa caminhada ainda pela frente e vai se deparar com essa crise. E esse tema surge aqui com uma pretensão ousada, auspiciosa, no sentido de nós alinharmos o que foi posto. Não o que foi posto, no bom sentido, mas naquilo que fomos lançados, o terreno que fomos lançados. E nessa crise eu percebi
que houve realmente muita correria, surgiu muita coisa, sobretudo na internet, mas não tivemos tempo, enquanto professores, de organizarmos as nossas ideias. Primeiro, aonde estamos pisando? Quando falamos de ambiente de aprendizagem, aonde estamos pisando? O que são? Segundo, o que tem a ver com espaço físico? Terceiro, quais instrumentais que eu vou utilizar nesses espaços? Eu gostaria, para a gente situar esses espaços, de fazer uma dinâmica com vocês, para que possamos entender, em paralelo com o ambiente físico, o que está acontecendo no ambiente virtual. Mas antes disso, eu fiz uma pesquisa também com esses institutos, 3 institutos, mas o principal deles, a Fundação Carlos Chagas, alguns amigos que têm lá forneceram esses estudos, eu recebi em PDF, não coloco aqui, porque vai ficar compartilhando muita lâmina, mas essas pesquisas dizem que 95% das pesquisas hoje, no presente momento, na internet, são por meio de vídeos. 95% dessa pesquisa. No bojo dessa migração para o cyberespaço, para o AVA, para o ambiente virtual, menos de 20% desse conteúdo pesquisado são educacionais. É muita coisa. Menos de 20% desse conteúdo são de âmbito educacional. Mas, Oswaldo, há muita coisa de educação. Quando falamos que há muita coisa, segundo as pesquisas, dizem que há fragmentos, instrumentos, como a gente está comentando aqui agora, de ambientes e de objetos. Não há algo sequencial de trabalho. Provavelmente, eu fiz uma pesquisa de filosofia no YouTube, eu não encontrei um vídeo no YouTube de filosofia convidando os professores a fazerem um percurso de sequência didática no AVA, no ambiente virtual de aprendizagem. Não existe um vídeo. Portanto, fica aí o convite para o pessoal que tem canal, os professores que já usam essa ferramenta, que façam um vídeo falando de sequência didática no YouTube, porque vai bombar. Provavelmente vai estourar aí para milhões de visualizações, porque não tem. No âmbito educacional, ainda é um deserto de trabalho. Eu acredito, agora é uma posição minha, diante de todas essas pesquisas que eu li, foram muitas, que não dá para compartilhar com vocês todas. Eu acredito que isso se dá em função dessas 2 dimensões não compreendidas. A dimensão do ambiente de aprendizagem, o AVA, e a apropriação dos objetos de aprendizagem. Eu vou colocar como exemplo, para já irmos para uma experiência, aqui, uma parte prática que vamos fazer. Quando isso aconteceu, nós, enquanto PCNP, nós compartilhamos muita coisa com os professores. A sequência de trabalho no núcleo pedagógico foi a seguinte: primeiro, um documento hiperlinkado, com vários links. Vocês lembram disso? Eu acredito que sim. Nós enviamos para as escolas um documento hiperlinkado. Quem poderá falar mais sobre isso é o Herbert. Herbert, se você quiser falar, me interrompa. Você quer falar um pouco desse documento? Fique livre para você comentar. Foi o primeiro momento. Só dá um sinalzinho que você pode falar, porque senão eu vou aqui dando voador e não paro. Tá bom? Dê um sinalzinho. Você quer comentar esse documento, Herbert? Sim, eu lembro desse documento. Todas as semanas, normalmente às sextas-feiras ainda, eram transmitidas aos professores coordenadores esse documento com os links das atividades que seriam realizadas durante aquela semana. E vinha funcionando. Não era uma estratégia ruim, vamos dizer assim. Mas, não sei se você lembra disso também, começou a haver um problema, porque
os professores começaram a se perder nos links e perder os próprios materiais. Começou a haver tantos links que se um professor ele quisesse retornar a uma TPC que ele tinha visto há 3 semanas atrás, ele não encontrava mais. É interessante isso, Herbert, desculpa interromper você, porque já demonstra exatamente isso que eu estou falando. Exato. Porque quando não estamos situados, o que poderia ser instrumento de segundo momento ou de terceiro momento, ele vira primeiro. Isso. Então, o que acontecia? Nós elaborávamos e fazíamos os objetos de aprendizagem. Eles eram lançados aos professores através dos links, onde eles tinham acesso a esses objetos de aprendizagem e eles acompanhavam naquela semana. Mas o que faltava nesse momento, com esse método, era justamente o ambiente de aprendizagem. Exatamente. Esse ambiente que faltava. E uma coisa que, por exemplo, o WhatsApp, muitos professores hoje utilizam o WhatsApp para transmitir os seus objetos de aprendizagem aos alunos. Uma das minhas preocupações no uso do WhatsApp é justamente que os alunos eles têm a mesma dificuldade que os alunos, ou que os professores tinham na época que o núcleo pedagógico fazia isso. Ainda mais o WhatsApp, que eles conversam bastante e as mensagens vão subindo, né? Então, quando esse aluno ele procura um objeto de aprendizagem que foi passado há 2, 3 dias atrás, ele não encontra também. Então, Perfeito. Essa é a importância de nós termos um ambiente de aprendizagem. Perfeito, maravilha, Herbert. É exatamente isso. Porque quando chegamos na escola, Herbert, nós nos deparamos com algo parecido. A primeira vez, eu estava lembrando essa semana, a primeira vez que eu cheguei na escola, primeira vez mesmo, de tudo, virgem de tudo, no âmbito educacional. E eu tive algumas sensações. E eu gostaria de conversar com vocês sobre essa sensação do primeiro momento que eu teria que considerar instrumentos e ambiente na minha vida enquanto educador. Quando nós chegamos na escola pela primeira vez. Então, eu vou compartilhar com vocês um QR Code. Deixa eu colocar aqui na tela. E vocês vão acessar esse QR Code com o celular. Vocês conseguem, se alguém, Oswaldo, eu não consigo acessar QR Code, só você encostar a sua câmera, lá você vai encontrar, automaticamente você vai clicar no link, e você vai encontrar lá clicando nesse link, uma questão que tem tudo a ver com esse primeiro dia de aula. Então, vai estar perguntando ali, está pedindo para você colocar 3 palavras que possa caracterizar suas percepções e sensações desse primeiro dia. Então, se alguém estiver com problema, Oswaldo, eu não consigo acessar. Tem uma questão aqui, eu já vou... O Weber está jogando algumas questões aqui, eu vou catalogando aqui na minha mente, daqui a pouquinho eu chego lá. Quando eu vejo que é questão que está no percurso, daqui a pouquinho eu já chego lá. Então, se alguém tiver algum problema para acessar esse QR Code, dá um sinalzinho aqui no chat. Há um delay da mensagem de vocês aqui no chat. E por isso eu vou lendo com um pouco de atraso, porque é uma distância, é um atraso entre a mensagem do YouTube até chegar aqui no estúdio. Eu vou tentar colocar para vocês também um link para vocês acessarem aí direto no chat. Eu vou pegar o link aqui, o código de acesso. Se alguém tiver com problema de câmera no celular,
Eu vou pegar aqui rapidinho e já passo para vocês. Oswaldo. Sim, pode falar. A professora Débora, ela está perguntando, e quem está usando o celular para assistir? Professora Débora, nesse caso, você pode... faz um print desse momento na tela, porque a maioria dos leitores de QR Code, eles também aceitam print. Uma alternativa. Eu vou colocar, Herbert, já que ela está no celular, eu vou colocar... Deixa eu só pedir para eles aguardarem o delay aqui. Vou colocar aqui no chat mesmo, que aí ela clica com o celular. Aqui no chat mesmo, é rapidinho. Perfeito. Eu vou colocar o site, né, que é bem simples, é o mente.com, e eu vou colocar o código junto. Estou enviando agora para vocês, vai ter um delay aí de alguns segundos. Aí vocês dão um ok que vocês receberam esse código. Como temos 6 ATPC pela frente, ou 4, eu estou tranquilo em relação à nossa sequência de trabalho. Então, coloquei. Como o chat está correndo, eu vou colocar mais uma vez. Ok? Ótimo, o pessoal está dando ótimo aqui. O Cleito Silvestre, acessou. Quem mais está com problema, não está conseguindo acessar? É a câmera do celular, não precisa, mas hoje, com qualquer Android, consegue acessar essa ferramenta. Vou colocar aqui, mais uma vez, para acessar. Pronto. Tem um pessoal que não está acessando. Então, para a gente não ter tanta demora nessa questão, porque nem todos vão conseguir acessar, isso é fato. É uma ferramenta e nós vamos trabalhar dessa forma. Todo a TPC, da agora em diante, vamos ter alguns problemas de ferramenta. Isso eu já vou adiantar para vocês, porque estamos nos apropriando da ferramenta. Então, para alcançar 100% dos professores aderindo a essa ferramenta e aderindo a esse assunto tão complexo, no primeiro momento vai ser isso mesmo. Eu vou adiantar para vocês. Se a gente não fizer esse rompimento de interdito de um sistema que estamos encarando pela primeira vez, a gente não vai avançar. Vamos ficar em uma dimensão psicológica de sistema, por vezes de defesa e outras vezes de medo. Então, a minha proposta é que possamos insistir no uso de ferramenta como sequência didática, senão vamos continuar fragmentando aquilo, como o Herbert falou, que era para ser em outro momento, estava sendo utilizado no primeiro momento. Então, eu vou compartilhar com vocês como ficou, quem conseguiu participar. Aquele que não conseguiu, fique tranquilo. Fique tranquilo, fique sossegado, participe do chat, interaja no conteúdo, não fique frustrado por isso. Estamos aprendendo. Vai ter uma formação, inclusive, um momento que vamos aprender sobre esse objeto que estamos utilizando. Oswaldo, mas por que você está utilizando isso aí? Você está bagunçando. Se eu não me engano, alguém aqui colocou até o termo bagunça. Não estamos bagunçando porque estamos falando de objeto de aprendizagem. E o que eu estou fazendo com vocês agora é utilizando um objeto de aprendizagem junto com outro objeto de aprendizagem, que é o YouTube. Então, para deixarmos um pouco a teoria de lado, estamos fazendo isso de forma prática. Então, o que é o Mentimeter, ou o Mente como plataforma de nuvem com os alunos? É um objeto de aprendizagem. Então, o que estamos fazendo aqui é uma parte prática. Eu vou compartilhar como ficou essa nuvem de ideias de vocês. Deixa eu colocar aqui. Vou pedir que o Herbert segure aí um pouquinho, que eu vou compartilhar outra tela, Herbert. Tá bom. Então, nós temos alguns comentários aqui, né? Um professor coordenador, Oswaldo, ele falou que a pauta dessa TPC
só chegou para ele ontem. Né? E é verdade, os professores coordenadores receberam as pautas ontem, né? Mas demonstrando a diferença, a importância da diferença, né, em você ter um ambiente de aprendizagem. Lá atrás era necessário que o professor coordenador ele passasse para os professores aqueles links, né? Aquele monte de links e dividir isso na escola, qual professor ia assistir o quê. A intenção, né? O Google Sala de Aula, que hoje é o nosso ambiente de aprendizagem, proporciona com que o professor ele tenha acesso direto ao núcleo pedagógico. Então, quando o professor Oswaldo ele colocou, né, ontem os links das atividades de hoje, todos os professores já receberam, não precisa, sem que o PC ele precise ter esse retrabalho. Então, é mais uma grande importância aí dos ambientes. Muito obrigado, Herbert, muito obrigado. Realmente, quando eu comecei a minha fala, Herbert, eu falei de crise, porque eu já sabia que teríamos uma grande empreitada pela frente. Eu não acredito, eu adianto para os professores, enquanto professor, juntamente com vocês, na sala de aula, eu não acredito que possamos falar de ensino de forma lateralizada. O que eu quero dizer com isso? Hoje, temos que dispensar o conceito de ensino conforme o século XIX. O que estamos fazendo aqui é um compartilhamento de ideias, não existe detentores de saber. Com o advento da internet, do cyberespaço, temos que pensar em uma comunidade de saberes, mobilização de recursos, mobilização desses saberes e compartilhamento de ideias. O que estamos fazendo aqui é um compartilhamento de ideias, contudo ainda incompleto, como o Herbert falou. É apenas um objeto de aprendizagem. Precisamos de um ambiente de aprendizagem para situar tudo isso. O que estamos sentindo, um coordenador falou em outra formação, na qual foi dirigida pelo Eduardo, a Vilma e o Alfonso, na formação anterior, eles falaram uma coisa muito interessante. Um coordenador participou e falou uma coisa muito interessante. Ele falou, Oswaldo, a gente tem a sensação que não tem chão. A gente tem uma sensação que está perdido, né? Quais os instrumentos, para onde eu vou, aonde eu fico, tem uma sequência, porque cada semana, Oswaldo, é uma coisa. Então, essa sensação que nós pedimos através desse aplicativo, que a pessoa coloque nessas questões, eu vou ler para vocês como ficou as questões, e ficou interessante, porque a sensação da maioria de vocês, quando chegaram na escola, foi ansiedade. Isso aqui ficou no centro, a ansiedade. Aqui nós temos a ideia de que esse sentimento no âmbito físico não está sendo diferente do mesmo sentimento que nós estamos tendo agora. Em segundo ponto, nós temos aqui o medo. A ansiedade e o medo foi gritante. Aqui a nuvem ela está em movimento ainda. A esperança, eu achei interessante. A esperança aqui rompendo com a ansiedade e com o medo. A motivação também estava presente. Eu confesso para vocês que eu também coloquei motivação aqui no processo, porque era muita motivação. Oswaldo, mas hoje você não tem motivação? Tenho motivação, mas quando a motivação é ingênua, ela é mais agressiva. Hoje talvez eu tenha uma motivação menos ingênua. Uma motivação muito mais consciente, muito mais sólida, portanto, não era tão afoita. A curiosidade também foi muito gritante aqui. O desafio, de fato, é isso que nós estamos passando agora, nesse exato momento. Eu estou percebendo que alguns professores estão lidando com esse desafio agora, em acessar essa ferramenta. A felicidade também, enquanto cumprimento
de uma meta. Eu cheguei, eu estudei, e agora é minha chance de passar aquilo que eu julgo ser necessário na construção da cidadania, de uma democracia, e para melhorar o meu país, não só os meus, do meu lado, a minha família, mas como a minha comunidade. O medo e a ansiedade e a esperança continua aparecendo aqui como os termos, as percepções, as sensações principais desse processo. Você quer comentar mais alguma coisa, Herbert? Que agora eu já vou para os objetos. Não, é interessante, né, esse objeto de aprendizagem que você utilizou, né, o Mentimeter, ele pode ser muito utilizado em sala de aula, e é isso que você está buscando aqui, né, é mostrar que você consegue fazer com que os alunos eles possam responder a uma pergunta, seus alunos responderam uma pergunta, de forma que eles não se sintam coagidos. As respostas deles são as respostas de vocês que estão aí na tela, gente, né? Conforme vocês foram colocando aí, respondendo no aplicativo, né? As respostas de vocês é o que estão ali. Então, o que mais foi colocado é a ansiedade, ele vem ao centro, né? E é uma forma de fazer com que os nossos alunos em sala de aula, eles participem. Né? E a participação faz com que a sua aula seja diferenciada. Verdade, Herbert. Eu estou percebendo aqui, Herbert, isso é muito interessante. Esse objeto de aprendizagem nos remete a várias questões. Ficou centralizado na nuvem de percepções e sensações desse primeiro momento, ali no ambiente físico, e que não está sendo diferente nesse momento virtual, é a ansiedade. Fica até, eu vou abrir aqui até uma questão, um adendo, para que o grupo de humanas tenha uma formação aí no âmbito emocional, das competências socioemocionais, para a gente pensar e discutir mais profundamente esse momento. Vocês ajudaram muito colocando essas questões, porque a gente consegue amparar nossas ações. E aqui, eu estou com a supervisora Thelma aqui no back-office, e com certeza ela está vendo isso e vai discutir com a gente posteriormente essa possibilidade de trazermos um especialista nessa área, porque eu não sou psiquiatra, psicanalista, psicólogo, contudo, eu compartilho dessa mesma sensação de ansiedade, que eu sou acometido por isso também, juntamente com vocês, com esse momento tão complexo, um momento tão difícil que estamos passando. Eu compartilho da mesma sensação, da mesma percepção, eu coloquei ali também a ansiedade. Bem, vamos avançando, tem bastante questão, eu estou gostando porque os colegas aqui que me conhecem, eles vão dentro de alguns assuntos que a gente conversa na internet. Então, eles estão aproveitando esse espaço aqui. Alguns amigos que eu tenho mais proximidade estão colocando, mas já chegamos lá. Tem aqui o Cláudio, a Maria Elza, tem um Cleito, tem uma galera aqui que eu conheço, o Clebão, eu não sei se é o Iverson que eu estou pensando, mas se for Iverson, se for você ali quem já trocou ideia, por favor, se manifeste para a gente, que eu vou falar aqui com vocês e vamos deixar mais aberto para que vocês possam interagir. Vamos avançando, eu vou compartilhar a tela do PPT, Herbert. Enquanto isso, se você vê alguma questão, Herbert, pode comentar, enquanto eu estou no delay aqui da compartilhamento do PPT. Tá bem, Deixa eu chamar aqui outra tela. Oswaldo, o que nós temos aqui é muitos professores ainda confusos aqui em relação ao que foi a sua primeira fala no ATPC de hoje, né, que é o porquê que foi dividido o ATPC.
né? Alguns deles estão perguntando, mas eu acesso aqui pelo YouTube, eu vou para o Meet, o que eu faço? Foi bom você ter falado, Everett, que legal. Eu agradeço o pessoal que está interagindo dessa forma. Vamos dar uma pausa aqui agora, para que a gente possa conversar com você, já que temos uma sequência de vários ATPC, até alinharmos esse assunto. Então, vamos abrir um parênteses aqui para conversar com vocês. Primeiro, em termos de diretoria de ensino, a diretoria de ensino está tendo em vista tudo o que está acontecendo na educação, esse momento crítico, extremamente complicado, está mobilizando alguns PCNP para algumas áreas, para que possa se aproximar mais do professor. A nossa intenção é se aproximar mais de vocês. Vocês não estão hoje, enquanto professor de filosofia e sociologia, lá no MIT, porque houve um problema de ferramenta. Então, a gente não conseguiu mobilizar recursos para que tivesse todo mundo lá no MIT, no espaço de filosofia e sociologia. Terceiro lugar, foi colocado no comunicado que haveria essa separação. Geografia e História ainda está aberto. Se você acessar seu PDF, olha, Oswaldo, eu sou da área de História, mas só que eu estou em Filosofia, e você quiser migrar para lá, você acessa o PDF, lá está o Classroom, você acessa o código e vai direto para o Meet. Na sala do Eduardo, se você clicar no link do Meet, que está logo na frente da sala dele, você já acessa a sala dele lá no Meet. Agora, os que estão aqui, só semana que vem, que nós vamos lá para o Meet. Eu não sei se eu respondi, Herbert, me ajude. Isso, de forma mais, um pouco mais dinâmica, talvez, aí, a Edilé tem uma pergunta boa. Ela falou assim, então, e quem tem disciplinas como História e Filosofia? Aí, Edilé, isso não é versado em legislação. Eu que estou falando aqui enquanto ideia, porque eu não encontro, a Thelma talvez ela conhecer mais a legislação, mas eu não encontrei nenhum documento que fale qual é a sala que você deva ir agora. Mas se você tem mais aula de História, eu acredito que é muito mais viável, em termos pedagógicos, você ficar com História. Agora, se você tem mais aula de Filosofia, e que seu contato é maior neste componente, então eu aconselho que você fique aqui conosco, nessa empreitada, nessa jornada. Tá bom? Quem mais, Herbert? Só isso. Pode prosseguir, vamos prosseguir na TPC. Vamos prosseguir. Então, tá ótimo. Vocês vão colocando a questão, eu sempre vou dar uma pausa para conversar com vocês, tá bom? A gente está aberto aqui às questões que vocês colocam. Eu estou vendo muito mais questões de angústia, né? Do que relacionado ao tema propriamente dito, né? Deixa eu acessar aqui a tela, vamos avançar. Então, já passamos por essa questão da sala de aula, e para chegarmos no conceito de objeto de aprendizagem, é importante dizer que os objetos de aprendizagem, eles já existiam na escola, no âmbito físico. A sensação que eu tive quando eu cheguei na escola, eu me deparei com duas dimensões. A primeira dela é que eu estava indo para uma sala de aula a qual eu nunca fui. Eu nunca fui para uma sala de aula no sentido de aplicar um conteúdo, aplicar um saber, compartilhar do que eu tinha aprendido. E isso me gerou uma certa insegurança, um certo medo, apreensão e até mesmo uma ansiedade. Agora, houve uma questão que também me deixou bastante preocupado, que foi os instrumentos, o que é que eu vou utilizar. Porque quando o professor chega na escola, ele não tem acesso àqueles cadernos que nós temos. Não tem acesso ao currículo. Por mais que ele tenha pesquisado na faculdade, estudado o currículo. Ele estudou o currículo de forma crítica, mas como aplicar aquela sequência do currículo? Então, a gente chega realmente sem instrumentais para trabalhar.
Contudo, já existiam alguns instrumentos, alguns objetos de aprendizagem. A lousa é um objeto de aprendizagem. O giz é um objeto de aprendizagem. Por mais arcaico que seja, é um objeto de aprendizagem. Enquanto sala, ambiente simbólico, eu vou usar agora o pensador o francês Bernard Charlot, que ele diz que o ambiente da sala de aula é simbólico. Ele só faz sentido, ele só ganha chão, só faz sentido e ampara conceitos quando há conectividade de objeto de aprendizagem. O Bernard Charlot, ele fala isso. Então, eu não vi nada disso. Ao passo que no ambiente virtual, nós temos também a mesma coisa. O que foi apresentado para nós? Foi apresentado YouTube, slide PowerPoint, WhatsApp, como o Herbert falou. Foi apresentado um ambiente vazio, que é o Classroom, que se tornou simbólico, igual ao ambiente físico, quando chegamos na primeira vez, porque não tínhamos os objetos. Tem muito professor ainda utilizando o Classroom sem os objetos de aprendizagem adequados em sequência, conforme a percepção do aluno e o contexto de vida dele. Então, embora muitos professores que eu conheço, que estão até aqui no chat, eu estou visualizando, fizeram trabalho extraordinários, porque chegaram a mim, eu observei, são amigos mais próximos, e enviaram para mim, com vídeos e áudios muito bem elaborados. Eu fiquei até pensando em colocar no meu canal, não ia ser plágio. Colocar lá, postar, que o pessoal iria adorar. Eu até pedi permissão para compartilhar, ele falou que estava compartilhando comigo, eu respeitei, mas foi um trabalho extraordinário. 2 professores enviaram para mim. E tinha tudo, tinha áudio, tinha imagem, tinha uma sequência de fala, tinha um desfecho, tinha um filósofo trabalhado, a problemática do filósofo, o contexto de vida de aluno, considerou os fake news, que eu lembro até hoje. Foi muito bom, eu assisti 2 vezes o vídeo. Gostei muito, aprendi muito com o vídeo. Contudo, a maioria dos professores não conseguiram fazer essa sequência, não conseguiram. Isso não deve ser um motivo de culpa, porque estamos fazendo isso exatamente agora, nos apropriando dessas ferramentas. Então, o objeto de aprendizagem, enquanto sala de aula, ele é um instrumento para contribuir na promoção ou condições de aprendizagem. Ele, em conexão com outros objetos, em conexão com outros objetos, ele vai promover uma situação de aprendizagem. Se o giz está sendo utilizado com a lousa, eu vou começar com algo bem simples, está havendo uma conectividade de um instrumento, de um objeto de aprendizagem com outro objeto de aprendizagem. Quando eu utilizo o livro do Pierre Levy, que versa sobre a comunidade do saber e a interatividade desse saber no cyberespaço, Pierre Levy, que quase todos vocês aqui, eu acredito que conhecem, em conectividade com Santa Ela, com a cultura do pós-humano, quando eu uso esses 2 livros, eu estou trabalhando em termos teóricos com o ambiente, os objetos, pelo menos no discurso, na abordagem, com a cultura do pós-moderno. Então, o contexto do aluno. Então, eu tenho 2 objetos de aprendizagem enquanto livro. Eu tenho 2 objetos de aprendizagem enquanto livro. Oswaldo, eu só uso livro. Se forem livros diferentes, já tem 2 objetos de aprendizagem. Bem, no ambiente virtual, a coisa muda, mas nem tanto. No ambiente virtual, nós temos um espaço, que é o AVA, o ambiente virtual de aprendizagem, e temos os objetos de aprendizagem, que são dezenas e mais dezenas. Ultrapassam em número os objetos de aprendizagem no ambiente físico. De modo que eles invadem o ambiente físico. Eu lembro que uma vez eu tive eu não sei se foi uma maluquice, uma loucura, mas meus colegas de filosofia vão dizer que foi uma loucura, ensinar Kant para o 2º ano do ensino médio.
Eu comecei a falar do contexto histórico, usei a metodologia histórica, sensibilização, depois eu fiz um link com o contexto de vida do aluno, tentei se aproximar no quesito vontade e saber, a diferença de vontade e saber, voltei um pouco para essa categoria, enfim. E um aluno se levantou e disse assim, professor, eu posso falar? Eu falei, pode. Eu estou aqui, eu acessei com o meu celular um artigo falando sobre o Kant, e está falando um pouco aí do que você falou no início. Mas só que esse artigo, professor, está muito mais claro do que a sua fala. E eu falei assim para ele, olha, então compartilhe com a sala esse artigo. Ele se levantou, ele tinha lido pouco o artigo, e ele deu uma aula para a turma sobre o Kant, do jeito dele, igualzinho aquele que está aí na internet, que vocês já devem ter visto, o Aldino Vilão. Ele deu uma aula igualzinho o Aldino Vilão, com gíria, do jeito dele, a partir do contexto dele, mas só que o objeto de aprendizagem que ele utilizou invadiu a aula. Invadiu a aula. Então, esses objetos são tantos que o aluno está envolto dele. Não tem como mais olhar para o aluno sem esses objetos. Então, temos esses dois ambientes, essas duas dimensões, no ambiente, no cyberespaço, na internet. Vamos avançar. Herbert, você pode me interromper, se você quiser. Fique à vontade. E vamos entrar no conceito propriamente dito. Então, o objeto de aprendizagem é uma unidade de ensino, enquanto em si, pensando em si, que pode ser reutilizável, utilizar várias vezes. Para que isto aconteça, é necessário que esse objeto esteja devidamente catalogado. Aqui já temos uma situação interessante, porque o objeto só ganha sentido se ele estiver em um ambiente. Fora do ambiente, ele não consegue ter sentido. Eu observei aqui no chat que algumas pessoas estavam falando, por que a gente não está no Classroom, né? Pedindo ambiente. Às vezes a gente nem percebe isso, mas a gente pede algumas coisas que o próprio raciocínio, a demanda do nosso raciocínio de uma sequência de trabalho em um ambiente, já começa a pedir, a gente não percebe. Tem que estar catalogado, armazenado em repositório específicos para este fim. E aqui temos um exemplo, um adendo, de conectividade entre objetos. Eu coloquei no topo o OBS, um dos objetos mais difíceis de mexer para o professor. Se tem algum professor que já usa o OBS, por favor, coloque aí no chat, que eu quero te conhecer. Porque ele é muito difícil. Eu utilizo aqui em casa para gravar alguns tutoriais, mas o meu uso ele é muito pobre ainda em relação a riqueza que é esse objeto. E em segundo plano, eu coloquei o PowerPoint, que é um dos mais conhecidos e também é muito rico. O PowerPoint tem adendo de vídeo, tem aplicativos internos de vídeo, de dinâmica, de publicações em blog, tem uma série de fatores no PowerPoint e é o mais conhecido de todos nós, né? Inclusive, nós temos essa ferramenta para o professor de graça, nós temos o Office liberado pela secretaria. Terceiro lugar, nós temos o que estamos fazendo aqui, que é um objeto, isso aqui não é um ambiente de aprendizagem, isso não é um ambiente, é um objeto de aprendizagem chamado YouTube. Isso aqui é um meio de transmissão. Quem está dando uma aula agora com objeto e com ambiente de aprendizagem é Eduardo. Eduardo está utilizando um ambiente de aprendizagem e um objeto de aprendizagem. Aqui nós estamos utilizando só o objeto de aprendizagem, que é o YouTube. Ô, Herbert, você quer falar da conectividade desses objetos? Sim, eu gostaria de fazer um adendo aí, né? Porque estou vendo aqui no chat, realmente existe uma confusão sobre isso. O que é objeto de aprendizagem e o que é ambiente de aprendizagem. E ainda tem outra, né? São as plataformas de aprendizagem. São três coisas que nós costumamos aí confundir. Então, objeto de aprendizagem é tudo aquilo que você usa para ensinar alguém sobre qualquer coisa. Então, por exemplo, o Excel.
ele foi elaborado, ele foi criado para a educação? Não. Mas você pode usar ele para isso? Em determinado momento, sim. Né? Por exemplo, um professor de matemática pode usar o Excel para ensinar gráfico. Né? O Word também. Uma planilha de texto foi elaborado para a educação? Não, mas pode ser usado também. Né? Então, objeto de aprendizado, de aprendizagem é tudo aquilo que você pode usar. No seu caso, aí, como você falou, o YouTube. O professor ele vai se gravar ali dando uma aula, o aluno ele vai assistir e dessa forma ele vai aprender e está sendo usado como objeto. Você falou muito de repositórios, você falou 3 vezes aí, se eu não me engano, sobre repositórios. Os repositórios são as plataformas de aprendizagem. São os locais onde você coloca esses objetos. Por exemplo, o Currículo Mais. Acredito que todos os professores já tiveram a oportunidade de acessar o Currículo Mais. Né? O governo a SEDUC colocou ele há vários anos já, para que nós possamos utilizá-lo. Então, ali você, como professor, você vai escolher dentro daquele repositório quais são os objetos que te interessam. Então, essa é a plataforma. E o que é o ambiente de aprendizagem? O ambiente de aprendizagem, nós, como professores, estamos mais acostumados com aquele AVA da EFAP. O que significa AVA? Ambiente Virtual de Aprendizagem. Então, é o local onde você, como professor, você vai organizar os seus objetos de aprendizagem de forma com que o aluno ele possa aprender em sequência, em uma determinada sequência que você, como professor, determina, e a devolutiva dessa aprendizagem é feita por ali mesmo, nesse ambiente. Então, essa é a diferença dos 3. Espero que tenha ficado claro isso, a diferença entre o objeto, a plataforma e o ambiente. Né? No presencial, nós podemos comparar, por exemplo, né, os objetos de aprendizagem em sala de aula. Meu giz, meu apagador, a apostila lá, o caderno do aluno, eu tenho um livro didático, tudo isso é objeto. O que é a plataforma de aprendizagem? É meu armário. É onde eu guardo tudo lá dentro. E está tudo no armário e eu vou escolher o que eu vou usar para a minha aula. E o que é o meu ambiente? É a sala de aula. Só isso, Oswaldo, pode prosseguir. Poxa, muito obrigado, Herbert. Herbert, enquanto você estava falando, eu estava lendo o chat aqui, tem muita contribuição, eu gosto de conversar com o pessoal. Tem muita gente nova mesmo, que entrou recentemente. Os mais antigos aqui que me conhecem, de muitos anos atrás, que eu já consigo visualizar, e as perguntas são pertinentes a vários assuntos que já havíamos comentado em momentos anteriores. Eu gostaria de agradecer, os comentários são muito bons, inclusive as críticas, isso me faz muito bem, para que a gente possa rever as formações, a gente possa fazer um trabalho muito mais próximo. Eu insisto em dizer que estamos compartilhando o momento que vocês estão vivendo, que nós não somos outra instância, galácticos, ETs de outras dimensões, que não sejam professor como vocês. Então, a angústia que perpassa o coração de vocês é o que perpassa o nosso também, tanto o meu como o Herbert, que está aqui ajudando. Tenho recomendação de leitura, depois eu vou buscar essas recomendações. Joyce Otsuka, um livro, né? Muito bom, a indicação. Álvaro, muito obrigado. Eu vou continuar aqui na empreitada. Daqui a pouco eu preciso
parar para a gente continuar essa TPC na próxima, que vai ter uma sequência. E aí, para tanto, eu preciso da paciência de vocês para que a gente possa dar sequência a esse trabalho. Eu acredito que o objetivo dele, em sendo alcançado, nós vamos ter muito êxito e muito mais leveza no trabalho, porque realmente é como a colega colocou, eu me esqueci o nome dela, porque o chat aqui já subiu, colocou que não é ansiedade, é medo mesmo. Não é ansiedade, Oswaldo, é medo mesmo, ela colocou. Eu concordo com você, minha amiga. Às vezes a gente coloca uma palavra, mas que é prima de outra muito maior, e às vezes irmã de outra muito maior. Muito obrigado pela sua intervenção. Eu vou prosseguir. Antes de você prosseguir... Fique à vontade, Everton. Pode falar. Eu só gostaria de... Tem um comentário do Álvaro, ele está falando aqui, ó, está havendo uma confusão entre objeto de aprendizagem e instrumento de trabalho. Eu acredito, Álvaro, né, que você esteja comentando, quando eu falei do giz e do apagador. Isso depende do seu estudo, da literatura que você está usando. Né? Existem alguns educadores que colocam, né, esses instrumentos, sim, como objetos de aprendizagem. Eu estou errado, Oswaldo? Não, está perfeito, Herbert. E o Álvaro está certo também. O Álvaro, ele coloca realmente instrumento de aprendizagem no primeiro momento. Eu vou comentar isso com vocês sobre a sequência da mudança de conceitos desde 1934, que nós estamos falando aí de um ambiente de guerra. Então, os conceitos, eu vou aqui falar rápido, mas os conceitos, eles sofrem transformações. Nós temos, em 1934, que os historiadores aqui... Eu tenho um colega aqui que está no chat, eu acho que é ele, que é o Cláudio Pimentel. Se o Cláudio quiser subir, Cláudio, você me avisa que eu vou mandar o link para você ficar aqui comigo, para falar um pouco mais desse contexto que você conhece mais do que eu. Daqui a pouco você está aqui com a gente. Se você dá um sinal aí que quer subir, a gente coloca você aqui no estúdio. Você é um amigo muito querido, é um professor para mim, um grande intelectual. E o Cláudio deve conhecer muito mais do que eu, por isso estou citando ele, que é o surgimento do Ministério de Educação, por assim dizer, vou usar esse termo, Ministério da Educação, do Terceiro Reich, que trabalha apenas com o corpo. Então, isso se torna ponto de vista para várias outras regiões, a gente não tem muitos estudos, como os outros países estavam vendo a educação no Terceiro Reich. Mas dando um salto mortal, indo mais para frente, nós temos uma mudança desses termos de objetos e de instrumentos aqui no Brasil radical. Em 1964, ainda com a TV, aí começa a ter essa mudança de instrumento e objeto. Hoje nós podemos falar instrumentos e podemos falar objetos, porque no meio acadêmico, objeto é o qual eu me debruço, coloco o meu olhar para, em volta desse objeto, de forma imparcialmente, pensando na ciência, poder desenvolver ele, criticá-lo, fragmentar e juntar de novo e chegar a uma hipótese, enfim. Tem todo esse movimento. Mas, Álvaro, extraordinário, de fato, é também instrumento de trabalho do professor. Para você ter uma ideia, se você pegar aquele aplicativo Jamboard, o Jamboard, o pessoal dá um nome para aquele aplicativo, você vai ter quase uma lousa ali. Você vai ter uma lousa. E você vai ter um giz online, da mesma forma. E ali você vai chamar ele de instrumento, do professor também, e vai chamar de objeto, porque ele perfaz, lógico que de forma muito mais dinâmica, o trabalho que nós temos na sala de aula. Se eu quiser colocar o Jamboard agora para vocês e quiser escrever na lousa, vai ficar bem parecido. A minha letra vai ficar ridícula, vocês vão ver a minha letra lá, horrível. Você vai ver os rabiscos que eu vou fazer para explicar certas coisas, tudo com aplicativo. Então, quando eu uso instrumento e objeto, o Herbert também acrescentou, conforme a literatura e uma visão histórica da sequência da mudança dos conceitos, é correto falar dessas duas formas. E também considerando que eu posso utilizar muito mais vezes objetos de aprendizagem no âmbito virtual, porque é muito mais utilizado. Bem, avançando, alguém deu sinal?
Deixa eu colocar aqui, o Cláudio respondeu. Obrigado pela sua humildade, Cláudio. Muito obrigado pela sua humildade. Você é um cabra. Você é um cabra valente. Um abraço. Viu? Depois a gente troca a ideia. Um abraço. Eu citei o seu trabalho aqui, agora eu já denunciei que o trabalho foi o seu. Eu já citei aqui o seu trabalho. Obrigado, viu, Cláudio? Um abraço, forte abraço. Continuando, eu vou interagindo aqui com vocês. Eu vou dessa forma, gente, quebrando um pouco, porque eu tenho essa necessidade de falar com vocês. A gente fica aqui muito sozinho, e para a gente é uma sensação estranha também, né? Vamos avançar. Então, o objeto, para finalizar, pelo menos esse primeiro momento, os objetos de aprendizagem, eles trazem algumas vantagens. Quais as vantagens de se utilizar esses objetos, né? São muitas. A motivação do acesso ao ensino, motivação do processo de ensino-aprendizagem, de fato, da motivação. Quem já está estudando 3, 4 objetos, já tem um ambiente de aprendizagem, já se vê motivado. Eu tive essa experiência, estudando alguns objetos, sobretudo no Google, né? Eu tive acesso a vários objetos de aprendizagem que eu não conhecia do Google, e eu adianto para vocês que tem um objeto de aprendizagem no Google que me parece que é específico para a filosofia, de tão extraordinário que ele é. Ele comporta toda a dimensão de um ensino de filosofia, que é o de puzzle, né? Ele está em inglês, mas tem uma versão que dá para a gente trabalhar tranquilamente em português. Tem também, deixa eu colocar aqui, estimular o processo do pensamento indutivo. Nós temos aí 2 metodologias, né? Lógica de trabalho, tem o indutivo, como também tem o dedutivo, tem o pensamento dedutivo, que eu até adiantei. Então, temos essas 2 formas, uma lógica elementar. Os colegas aqui conhecem o velho Jack Martine, é um ótimo livro para a gente estudar um pouco sobre lógica, e nós vamos poder fazer sequências lógicas, tanto indutiva como dedutiva. Eu sei que a maioria dos professores mais novos já abandonaram o dedutivo, porque uma lógica muito mais aristotélica, trabalha com premissas, mas eu julgo que é interessante trabalhar com o aluno, pelo menos no primeiro contato dele com a filosofia, trabalhar com premissas. Isso é uma experiência própria, compartilhando com vocês. Temos também o pensamento indutível, que aí vai dividir o público aqui em que é falível ou infalível. Essa lógica vai depender do ponto de vista de qualquer um. Mas a intenção realmente é dizer que essas formas lógicas de trabalho dá para ser utilizada nos ambientes com vários objetos de aprendizagem. O ambiente de aprendizagem que o Herbert falou, vamos ter uma sequência de trabalho só sobre esses ambientes. Deixa eu colocar aqui, estimular a construção de hipóteses, conforme eu falei, no desenvolvimento das 2 lógicas, e isso nos possibilita trabalhar de forma interdisciplinar. Eu estou pensando em convidar um amigo meu chamado Alfonso, o PCNP Alfonso, que tem um conhecimento extraordinário nessa área da ciência, e como a filosofia pode dialogar com a ciência da natureza. É muito interessante, e o olhar filosófico sobre essa dinâmica, sobre essa sequência, e seria bom a gente compartilhar com os outros colegas. E tem a simulação de situações reais. A simulação de situações reais, ela já é feita em algumas escolas, eu poderia citar o nome aqui, mas não seria ético, que eu já visitei, tive o prazer de visitar e passar o dia inteiro dessa escola, e foi muito bom, porque houve várias simulações de situações reais da vida, né? E isso no ambiente físico. Aí cabe dizer que no ambiente virtual, utilizando os objetos de aprendizagem, no cyberespaço, nós temos isso aí muito mais robusto, porque tem situações que você coloca uma simulação de um aluno em um museu. Então, você pode conduzir o seu aluno a um museu na Alemanha, um museu na França, e você trabalhar aquele quadro, aquela imagem,
aquele momento do museu, o seu aluno em específico, e chamar a tela e pedir para os alunos interagirem e fazer um apanhado histórico e trabalhar vários conceitos. E a gente não consegue fazer isso na sala de aula. Nós podemos levar um data show e levar os objetos via internet para eles na sala de aula. Ou, no máximo, também gasta muito dinheiro para a gente pedir para fazer aqueles quadros que, eu não sei se vocês utilizaram, com quadros do Rembrandt, do Picasso. Então, aqueles quadros enormes que a gente colocava para o aluno na sala de aula, colado na lousa, e nós discutimos a estética com esses alunos em termos filosóficos. Tem a possibilidade de trabalhar uma aplicabilidade em diferentes realidades e contextos. Aqui é uma coisa que o espaço físico não perde para isso. O espaço físico aqui requer realmente uma fala do professor, e que ele pode fazer também com objeto de aprendizagem, mas o espaço físico é muito robusto na aplicabilidade na realidade do aluno, porque o professor está vendo o movimento, o professor está vendo o olhar do aluno, e isso possibilita rever, ressignificar um trabalho dentro de um contexto do aluno. Contudo, no ambiente virtual, os objetos de aprendizagem, também dá para trabalhar esses alunos. Cabe aqui, pelo menos um parêntese, só é possível contextualizar objeto de aprendizagem se o aluno está próximo do professor num ambiente. Os objetos de aprendizagem, eles se tornam significativos para o aluno dentro do seu contexto, se tivermos uma sequência didática de trabalho no ambiente. Sem a sequência didática é difícil tangenciar, por assim dizer, o contexto de vida do aluno. Eu lembro que uma questão muito interessante é o show de talentos que os jovens fazem com a disciplina de arte, e ali é manifestado o contexto de vida do aluno. Eu sempre quis trabalhar com interligando filosofia e show de talento. Eu tive o prazer de participar disso. Eu vou citar o nome da escola, a Escola Samuel Weiner, uma escola que está no meu coração, eu amo muito, que é a minha escola que eu aprendi muita coisa, e lá tinha um show de talento extraordinário, eu não sei se tem ainda. Se tiver alguém do Samuel Weiner aí, dá um sinal no chat para que eu me sinta amparado na minha fala. E fazíamos o show de talento, às vezes no céu, era muito bom, e ali eu tinha um contexto de vida do aluno, como instrumento de trabalho no olhar filosófico. Bem, tem uma parte prática, e devido ao tempo, vamos deixar essa parte prática para um outro momento, que vai ser provavelmente... eu falei semana que vem, mas eu falei errado para vocês. Deixa eu corrigir minha fala. Não tem a TPC semana que vem, né? Em 15 dias. Se tiver alguma mudança, vocês vão receber isso pelo coordenador da escola. Deixa eu só deixar... Não tem a TPC da DE semana que vem. Isso. Da DE, não tem da DE. Obrigado, velho. Da EFAP tem. Oswaldo, tem uma pergunta aqui para você da Carla. Pode passar, Herbert, por favor. Qual é o nome citado? Ela quer saber o aplicativo. É Edpuzzle. Edpuzzle. Eu vou colocar aqui, eu não sei como é que escreve direito, que eu não gravei, mas eu vou tentar colocar mesmo assim no chat para você. Deixa eu colocar aqui, vai dar um atrasozinho, mas aí vai te ajudar. Se você tiver problema como acessar ele em português, entre em contato comigo, tem meus contatos lá no blog, no site da secretaria, manda um e-mail para mim, lá no meu Classroom também, você manda um recado para mim que eu te respondo. E a gente já faz um trabalho em conjunto. Acabei de enviar, Herbert, para a professora, lá no chat. É muito bom. Você trabalha todos os objetos de aprendizagem e você pode trabalhar o ambiente ao mesmo tempo. Então, você não precisa criar dois ambientes, duas dimensões. Você tem um ambiente já pronto
e você já tem os objetos dentro desse ambiente, então você não precisa construir. Tá bom que foi a Cláudia, né? Cláudia, muito obrigado pela intervenção. Mais alguém, Herbert, que você gostaria de comentar também? Deixa eu ver se tem aqui. Eu estou baixando o chat aqui agora. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Tem a Carla. A Carla Helfenstein colocou uma sugestão de leitura também. Eu vou ter que ler esse chat, Carla, para pegar tantas sugestões que vocês estão dando aqui, que são muito boas. Eu estou fazendo uma sequência, Carla, de leitura. Eu estou lendo Bernard Chalot. É uma urgência que eu tive, porque ele tem uma visão da instituição política, tem uma visão da instituição escola, e ele tem uma visão da prática do professor, e até como conteúdo chega no aluno. Está sendo muito bom essa leitura do Bernard Chalot. Eu estou escrevendo um texto também sobre ele. Eu sei que uns colegas têm umas críticas sobre Bernard Chalot, mas ele é bom. E ele fez um trabalho na Paraíba. Ele veio da França, fez um trabalho na Paraíba. Muito bom. Mas muito obrigado, viu, Carla? O Everson colocou uma coisa interessante aqui, Everson. Everson Vandenberg. O Everson coloca, eu vou colocar a tela aqui, eu vou chamar já. Por favor, Herbert, você pode já colocar a tela aqui com a Thelminha? Eu estou vendo a Thelminha ali embaixo, me dá angústia, né? Por favor, chama a Thelminha aqui para ficar com a gente. E isso, eu vou tirar o slide, se você quiser, deixa eu remover o slide, para a gente conversar. Deixa eu ver aqui o Everson. O Everson, ele coloca, um dos maiores problemas da educação é o ego inflamado de alguns profissionais que não permitem a abertura e o olhar para a realidade. Concordo, Everton. Você falou de duas dimensões interessantes. Uma é subjetiva, porque você está falando de ego inflamado, algo extremamente subjetivo, e que todos têm. O ego, ele fervilha, até em forma de humildade. Hein? O ego, ele ganha até, ele se traveste, até em humildade. Então, o ego é uma instância muito complicada. Eu gostaria de discutir com você sobre você está convidado, Everson, para a gente discutir sobre a questão do ego inflamado, né? O que seria isso, essa questão do ego. A gente poderia conversar sobre Aristóteles, né? Schopenhauer, que eu adoro muito, meu pensador preferido, sobre a questão do ego, e se tem como a gente fugir desse ego, se teve algum momento na sua vida pelo qual você não teve um ego inflamado. Também tem a questão da abertura para o olhar da realidade, isso aqui é objetivo, né? Porque essa abertura, temos várias circunstâncias para que não haja essa abertura. Eu gostei muito da sua colocação, Everson. Você está convidado aqui para dividir o estúdio conosco. Provavelmente na próxima TPC nós estaremos no Meet. Lá no Meet o microfone vai ficar aberto. E aí a gente conversa. Vai preparando aí o seu discurso. E lá a gente conversa olho no olho, né? Câmera na câmera. Pelo menos dessa forma nós vamos conversando. Tem mais alguém? Porque aqui vai ficar pouco tempo para vocês responderem lá a avaliação. E também tem a lista de presença. Essas duas avaliações, dois formulários, se encontram na descrição do vídeo, aqui na descrição do vídeo. Se vocês conseguiram acessar o Classroom, vocês vão ter esses formulários também lá no Classroom. Os professores, eu compreendo que houve uma confusão aqui, porque ficou dois ambientes, um trabalhando objeto de aprendizagem, outro trabalhando ambiente de aprendizagem, mas foi legal no sentido de ver tudo isso na prática. Eu julgo que foi muito positivo, porque vocês se depararam com os objetos e o ambiente circulando na frente de vocês. Houve uma mudança de pauta realmente, ali em última hora, as informações foram passadas para a escola um pouco em cima, e nisso nós pedimos perdão para vocês, pedimos desculpas. Está aqui o Clebão, né? O Clebão, você está bonito com esse óculos, né? Você colocou aqui uma questão de semântica. O Clebão é amigo do Herbert também. O Herbert,
Já pega o Clebão aí de jeito. Tem o Clebão. Enfim, eu não consigo comentar tudo. Eu vou passar a palavra para o Herbert e para a Thelma, que vai finalizar o nosso encontro, que vocês também têm toda uma caminhada pela frente no dia de hoje. Fica aqui o meu obrigado e já estou me despedindo de vocês. Eu vou deixar com a Thelma, que nos abrilhantou com a presença dela, anotando tudo e vendo o que nós podemos melhorar, e ela intervindo enquanto supervisora do núcleo pedagógico. E o Herbert, que eu não tenho palavras, sempre me ajudando. Eu acho que não teve uma formação, conhecimento que o Herbert não sustentou, não participou e fez considerações profundíssimas. Herbert, fica aqui minha gratidão. Eu estou devendo aquele bolo lá que eu vou pagar. Ou então o almoço barato. Tá bom? Comida para gordo que você vai ser cobrado, hein, meu amigo? Está com vocês a palavra. Está com vocês. Muito obrigado. Quero só agradecer também a presença de todos. Né? Esse assunto, objetos de aprendizagem, ambientes de aprendizagem, é algo que nós ainda estamos aprendendo, como tudo, né? Mas esse é um momento que nós precisamos nos debruçar mais sobre esses temas. E eu não acredito, realmente não foi suficiente esse ATPC para abranger todo o tema. Será necessário nós retornarmos aqui ainda com esses temas. Thelma. Bom, gente, obrigada, tá? Obrigada pelos comentários, pelos questionamentos, pelas experiências, porque filosofia é isso, né? É pararmos para pensar, é nós discordarmos daquilo que realmente está latente dentro de nós, que nós não estamos concordando, né, com os diversos autores, com as diversas linhas aí de pensamento que existem. Então, é muito bacana, é gostoso, dá vontade de continuar, e é uma pena que nós não estejamos, assim, frente a frente, né, para essa discussão ser mais acirrada, né? Mas foi muito bom, né? Eu vi, assim, bastante comentário gostoso aí no chat, né? Aqueles que não gostaram muito, que não sentiram, assim, revejam, né? Releiam aí, algumas pessoas que colocaram algumas fontes aí interessantes, depois nós vamos dando moedinha, né, Oswaldo e Herbert? Eu acho que vai abrilhantar mais os nossos conhecimentos, dar uma olhadinha nas coisas que nós podemos melhorar, deixar o ATPC sempre mais gostoso, tá bom? Obrigada a todos, tá, pela participação, obrigada por terem bastante paciência conosco. Obrigado, Herbert, obrigado, Oswaldo, tá? Um grande abraço a todos. Só acrescentando mais uma coisa, nós vamos ter sequência a esse mesmo tema. Como eu falei no início, 4 a 5 ATPCs, para que todos consigam acessar objetos mínimos e ambiente de aprendizagem. Vai ter uma sequência avançada, mas só que para chegarmos na sequência avançada, precisamos passar por esse momento. Às vezes é crítico, às vezes é difícil, mas que eu acredito que não é impossível de ultrapassarmos esse momento. Fica aqui minha gratidão mais uma vez. Thelma, muito obrigado. Herbert, muito obrigado. Então, tchau, gente.